30 de julho de 2025, o Giro do Pulo do Gato começa com entrevista hoje para falar sobre o maior porto da América Latina, que ficou fechado para navegação por conta de ondas de mais de 3 metros causadas por um ciclone extratropical. Esse que causou aí uma ventania, chegada de uma frente fria e derrubou a temperatura. Nós vamos conversar ao vivo com o Beto Mendes, que é diretor de operações do Porto de Santos, aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Beto. Qual que é a situação do Porto agora? Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Silvânia. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes de São Paulo. A situação do Porto de Santos nesse exato momento, ele continua fechado, não está operando e temos aí uma nova previsão agora pela manhã, mas nesse exato momento as ondas estão em torno de 3,6 metros. E me diga uma coisa, qual que é o tamanho do prejuízo quando o porto fecha? Quando você diz que o porto está fechado, é que não tem navio chegando, não tem navio saindo, os navios que estão aí ancorados permanecem onde estão, é isso, Beto? Exatamente. O Porto de Santos, ele movimenta uma média diária, eu estou falando média diária, é óbvio que isso varia de um dia para o outro, mas a média é de 17 a 20 navios que operam por dia. Isso significa que tem de 32 a 40 operações diárias, que são as operações de atracação e, obviamente, as operações de desatracação. Nesse caso, para-se tanto a atracação quanto a desatracação do navio. Então, nessas horas, que desde as 17 horas de ontem, que o porto está parado, ele já deixou de fazer aproximadamente 20 operações, ou seja, 10 navios deixaram de atracar e, teoricamente, 10 navios poderiam ter desatracado neste momento. É óbvio que isso entra no nosso cálculo, que já existe um planejamento onde, em determinados períodos do ano, isso acontece. Então, obviamente, nós estamos aqui acompanhando atentamente as próximas horas, mas a nossa previsão é que ainda pela manhã, próximo aí talvez do meio-dia, o porto já volte a operar normalmente e em torno aí, ao longo do dia de hoje, essa altura, né, das ondas, essa movimentação das ondas vai diminuir. Essa é a previsão que nós temos através dos sensores que nos indicam isso. Operação no Porto de Santos com ondas aí de 3 metros causaria que tipo de risco? Por que a operação é suspensa nessa situação, Beto? É suspensa, em primeiro lugar, por questão de segurança da navegação, segurança da praticagem, segurança de todos, em primeiro lugar. E à medida que as ondas estão bastante alteradas, obviamente o navio ele sacode com muito mais força, ele tem uma movimentação muito mais acelerada, onde corre o risco de tocar no fundo, porque os navios eles têm um planejamento onde nós temos um canal com 15 metros de profundidade. Inclusive o Porto de Santos, nesta semana, publicou um edital de licitação para o aprofundamento de 15 metros para 16, onde cada vez mais nós podemos receber navios maiores e com mais segurança. Em resumo, para que o ouvinte possa entender com mais objetividade, é por questão de segurança, para que não tenha nenhum problema, para que não ocorra nenhuma situação que traga maiores prejuízos. O objetivo de, quando para a operação do porto, é exatamente
para que logo após, daqui algumas horas, voltando à normalidade, possa voltar uma vida normal sem nenhum transtorno para os nossos operadores, para a nossa praticagem, para os terminais, para os armadores e tudo voltando ao normal. Nas próximas horas, a gente, com a nossa equipe bastante focada, nós recuperaremos essas horas paradas. Não adiantaria tentar operar um porto sem segurança, porque nós colocaríamos em risco todo o processo de operação do Porto de Santos. Claro. O Beto Mendes, diretor de operações do Porto de Santos, está conversando ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Para você que ligou o rádio agora, o Porto de Santos está fechado desde as 5 horas da tarde de ontem por conta das ondas que estão aí em 3 metros de altura, segundo as informações recebidas pela direção do Porto. Beto, antes de encerrar, uma pergunta que está na ordem do dia, que não tem a ver com isso, mas esse tarifaço do Donald Trump aí, nós vamos tratar do assunto em breve aqui na programação novamente. Eu queria te perguntar se no Porto de Santos dá para sentir algum impacto, já tem menos navios saindo para os Estados Unidos, você tem alguma informação sobre isso, Beto? Olha, Pedro, no primeiro momento foi vamos dizer assim, nos últimos dias, a partir do anúncio do presidente Trump em relação ao tarifaço, né, a sobrecarga tributária dos produtos brasileiros. Então, logo após o anúncio, houve uma aceleração nos embarques de cargas, em especial de carne, mas, na verdade, de uma maneira quase generalizada. Agora, nós estamos num outro momento onde teve uma pequena retração, nós estamos observando este momento, em função de que os navios demoram de 12, 14, 16 dias esse trecho, né, Brasil, ou melhor, Santos até os portos americanos. Então, obviamente, essas cargas que embarcadas nesse momento chegarão depois. Então, o que está havendo é um compasso de espera, na verdade, de todos. Nós temos falado com os vários segmentos, né, porque o Porto de Santos, 62% de tudo que movimenta em Santos é do agronegócio brasileiro. E o que está ocorrendo é momentos de apreensão. Por exemplo, os Estados Unidos é o país do mundo que mais consome café. No entanto, ele produz somente 1% de todo o café que ele consome. 99% ele importa do mundo todo. Só que desse volume, 34% é do Brasil. Então eles precisam também dos produtos brasileiros, seja ele o café, seja ele o suco de laranja e assim por diante. Então, nós estamos muito confiantes no diálogo da diplomacia brasileira, no diálogo das autoridades competentes e, principalmente, da relação comercial Brasil, né, dos nossos produtores, dos nossos exportadores, com os importadores americanos, que para os Estados Unidos, caso isso se mantenha, trará um grande prejuízo, porque os produtos que partem do Brasil para o solo americano, obviamente geram empregos, geram rendas lá também, geram milhares de empregos, na verdade, nos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, estamos muito otimistas quanto ao avanço das tratativas nas próximas horas. De outro lado, obviamente que num momento desse, o Brasil está discutindo, está renegociando, está recompondo também as novas relações comerciais. Porque nós temos que levar em consideração que o Brasil importa um volume maior em termos de divisas, em termos de valores, ele mais importa do que exporta para os Estados Unidos. Então,
se temos uma perda aqui, obviamente tem uma perda gigante para o empresariado, para a economia dos Estados Unidos, que da mesma forma que nós teremos que recompor as nossas relações comerciais, eles também. Então, eu sou muito otimista, eu acho que é um momento de muita atenção, mas é um momento de acreditarmos no diálogo, de acreditarmos no entendimento, de acreditarmos na capacidade de negociação das nossas autoridades, em especial na diplomacia brasileira. Inclusive, que isso é um costume, isso é uma prática do nosso povo brasileiro. Beto Mendes, diretor de operações do Porto de Santos, ao vivo na Rádio Bandeirantes, trazendo a notícia que o porto está fechado. Você tem aqui o nosso contato da nossa produção. Assim que tiver uma atualização, por favor, nos passe para avisarmos aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes essa informação.